Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, eu vou ler o seu capítulo 1, verso 4 e o verso 5, e o seu capítulo 2, eu vou fazer a leitura, iremos fazer a leitura do verso 1, 2, 3 e 4. Eu tenho uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, amém? Glória a Deus. O Espírito de Deus está na casa. Parabéns, pastor Nilson, pela sua atitude de liderança. Um líder, diante de qualquer ocasião que não esteja dando certo, ele tem que se colocar à frente e fazer dar certo, porque para Cristo, aleluia, é o Espírito Santo que nos direciona. O homem, quando pegou o microfone, o céu ficou baixo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no seu verso 4, diz assim: e reunindo-os, os ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai, a qual disse a ele: vocês ouvirão de mim, pois em verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não por muito depois deste dia. Capítulo 2, no verso 1, vou esperar a igreja virar a sua página, e diz a palavra do Senhor: quando chegou o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som, repita comigo, veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu-lhes língua como de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. Repita comigo, cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes dava a possibilidade de falar. Amém. Bondoso Deus, eterno, maravilhoso Pai, mais uma vez, meu Pai, estou na sua presença. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade ao qual me deste, meu Pai, de estar pregoando a tua palavra. Como eu sempre falei nesse altar, o culto de quarta-feira, o culto da palavra, o culto de libertação, porque quem transforma, quem liberta é a sua palavra. Que diminua eu, Pai, que o Senhor cresça, meu Pai, diante de mim. É minhas vestes que tem que aparecer, não é o nome de Roberto que tem que aparecer, não é minha função eclesiástica de diaconato que tem que aparecer, mas o que tem que aparecer hoje aqui neste lugar é o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo não somos nada. Então vai à frente, tomando a primazia deste culto, vai à frente, direcionando e preparando o terreno que é o coração dessas pessoas que irão receber a tua palavra e que venham prosperar e frutificar. É isso que eu te peço, desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, ficar à vontade. O tempo é curto, mas eu irei trazer uma breve palavra para os irmãos. Iremos retornar para os nossos lares. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Essa passagem que se encontra em Atos no capítulo 1, em Atos no capítulo 2. Todos nós conhecemos e falamos sobre a descida do Pentecoste. Mas antes de falar uma coisa para os irmãos e entrar na mensagem,
eu quero falar de uma pessoa que foi o escritor deste livro. A palavra de Deus nos relata, e as histórias nos relatam, que foi Lucas, doutor Lucas. Quem é doutor Lucas, Roberto? É uma pessoa intelecta da medicina, a qual quis e se dispôs a se aprofundar na mente de Cristo. E o que você quer dizer por isso, Diácono Roberto? Lucas, ele não viu o ministério de Jesus Cristo. Lucas, ele não caminhou com Jesus Cristo, mas Lucas caminhou com uma pessoa que foi testemunha de Cristo. Quem é esse, Roberto? O apóstolo Paulo. A palavra e a história nos diz que ele era companheiro de Paulo. E Paulo sauda ele falando, aleluia, doutor Lucas, o doutor amado, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer no início de Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja primitiva, e todo início de uma coisa tem algo de uma perda. Porque isso, todo início de um ministério tem uma dificuldade para o crescimento. A Bíblia vai nos relatar que Cristo edifica a sua igreja diante de Pedro. Pedro, eu edifico a minha igreja, aleluia, sobre ti. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão. Mateus capítulo 6, no verso 18. E no 19 a palavra de Deus vai dizer para mim, para você: e eu tirarei a chave do reino do céu e ligarei na terra, e será ligado no céu, e o que desligarem na terra também será desligado no céu. Todos nós conhecemos a palavra do Senhor Jesus, que direciona para mim e para você. A igreja primitiva, infelizmente, estava passando por um declínio. Por que, Diácono Roberto? Uma perda insignificante ou significativa que precisava acontecer para o propósito de Deus se cumprir na terra, as escrituras de Deus se cumprir na terra. João nos relata que Jesus, ele foi crucificado. A pastora pregou aqui no domingo, e eu agradeço a Deus por confirmar minha mensagem. Eu sabia que eu iria pregar essa semana, mas não sabia o dia. O obreiro bom é o obreiro preparado, que quando recebe o direcionamento do Espírito Santo, está pronto para pregoar a tua palavra e fazer a tua vontade. Então eu já estava buscando, já estava orando e pedindo confirmação a Deus diante da palavra. A palavra nos diz que Jesus, ele foi, aleluia, vendido ou trocado por moeda de prata através de Judas. E ao decorrer do tempo, Pedro nega Jesus. Mas só que no capítulo 16 de Mateus vai dizer que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Então toda a multidão que está vendo Pedro negando Jesus vai esmorecer. Por quê, Roberto? Porque às vezes a dificuldade pode bater na minha porta e na sua porta. Nós, como homens de Deus e mulheres de Deus, também temos medos, também temos dificuldade, também podemos fraquejar, mas a porta do inferno nunca vai prevalecer, nem contra mim, nem contra você, e nem contra a sua família. Quem crê, dá glória para Jesus. Jesus é exposto à vergonha, mas só que tem um porém. Na reunião de Cristo, como nós vemos a palavra de Deus, Deus reúne 5.000 homens e fora crianças e mulheres. Mas só que nesse declínio e nessa perda, são pessoas que vão se dispersando. Por quê? Porque está tendo uma perda. Mas só que no momento era perda, mas no futuro era ganho. E aqui eu aprendo uma coisa: a liderança da igreja
de todos aqueles que um dia vão se tornar líder de alguma coisa, de algum departamento, mas você não pode ser líder de algo da igreja, mas você é líder da sua casa. No momento você pode perder, mas amanhã você vai ganhar. Quem crê? Hoje você perde, mas amanhã você ganha. O diabo estava achando que Jesus estava perdendo, mas a promessa de Deus estava se cumprindo no início da igreja que foi edificada em Pedro. Vamos lá, que eu só tenho uma introdução. A palavra é viva e eficaz. Jesus, ele é crucificado, ele é colocado no madeiro, o madeiro que nem era dele, sofreu pelos meus e os seus pecados, mas Jesus em nenhum momento esmoreceu por conta do propósito. Jesus estava no madeiro sendo crucificado. Jesus poderia olhar para o lado, como falou com os ladrões da cruz. Jesus olhava para a frente, olhava para baixo, como falou com sua mãe Maria. Mas uma coisa que Jesus não fez foi olhar para trás. Por quê, Roberto? Porque o madeiro da cruz não permitia a Jesus olhar para trás. Às vezes você pode estar passando por um momento a qual é doloroso, como Jesus também passou. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa que você não pode olhar é para trás, porque o madeiro está impedido. Quem tem a promessa não pode olhar para trás. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode olhar para trás. Porque, diácono Roberto, Deus não vai abrir mão do propósito e nem da promessa que tem na sua vida por conta da dificuldade que você está passando. Imagina todos se dispersando. Jesus, ele é crucificado, é exposto à vergonha, zombam de Cristo, mas só que no final ele diz uma palavra. Antes de ele entregar o teu Espírito ao Pai, ele fala, como a pastora falou, pastor Nilson sempre prega e fala, tetelestai, o que significa está consumado. A cédula do pecado nem sua foi rasgada, foi paga pelo está consumado de Cristo da cruz do Calvário. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que não provém de Deus foi pago na cruz do Calvário. Aleluia, por amor de mim e por amor a você. Mas não é aqui que eu quero pregar, não. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, é o início da igreja primitiva. Glória a Deus. Deus, ele sempre tem algo de melhor para mim e para você. Deus, ele nunca vai fazer algo em nossas vidas e vai deixar a gente de mãos atadas sem a gente saber o que fazer. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, aleluia, glória a Deus, vai estar complementando, ou melhor dizer, está se cumprindo, aleluia, aquilo que ele prometeu. Olha o que está escrito em João, no seu capítulo 17, no seu verso 21. Glória a Deus, aleluia. João capítulo 17, no verso 21. Aleluia. Olha o que o Espírito de Deus, olha o que Deus fala por discípulo. Olha só. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu
me enviaste. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. Para que todos sejam um. Deus está falando, todos sejam um. Deus está falando ser dois. Deus está falando de terreno ser dividido. Pensamento da igreja ser dividida. Onde está escrito na Bíblia que pensamento dividido Deus opera? Para se cumprir o que está escrito em Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, temos que ter uma unidade. Porque em momento algum, Jesus, todo glorioso mesmo, se dispondo da sua glória, descendo como ser humano, ele sendo o próprio Deus, aleluia, encarnado, ele quis fazer algo sozinho. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Então, darei, Sinfonia 3, verso 9. Então darei uma língua pura ao povo, que todos invoquem o nome do Senhor Jesus e sirvam em unidade. E agora eu vou fazer melhor. Zacarias capítulo 14, verso 9. E o Senhor será o rei sobre toda a terra naquele dia. O Senhor será o único, e seu nome será único. E agora, Marcos capítulo 3, verso 24. Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá permanecer. Só tem um visitante. A palavra é para ele que chegou, ele chegou na hora da palavra, e para todos nós que somos da igreja dele. Deus não trabalha em pensamentos divididos. Deus não trabalha em pensamentos diferentes. A Bíblia nos diz para nós estarmos neles, para nos tornarmos um. O Espírito Santo, Jesus e Deus, a Trindade, ele age em unidade. Deus não fala uma coisa, o Espírito Santo não fala outra, não, em concordância. Igreja primitiva só cresceu por conta da unidade. Sua casa não está crescendo, tem unidade? O que seu marido fala tem concordância? É Bíblia. Hoje é quarta-feira, dia de Bíblia, dia de palavra. O que sua liderança fala diante de você, você concorda ou fala mal? Uma coisa é você não ter o mesmo pensamento do que o seu pastor, mas se seu pastor falar, você tem que concordar. Porque a partir do momento que o pensamento está dividido, o reino não prospera. Filho obedece pai e obedece mãe. Esposo entra em concordância com a esposa e a esposa entra em concordância com o marido. Obreiros obedecem a ordenância que vem do pastor. Por quê? O que vem do pastor vem do Espírito Santo. Se a Trindade está em concordância, passou pelo anjo da igreja, o anjo da igreja direcionou. Se você não aceitou, infelizmente seu ministério não vai andar. Quer prosperar? Ande em conformidade à palavra de Deus. Quer prosperar diante de Deus? Dizime, oferte, faça amor ao culto, que Deus fará por você no público. O pastor falou aqui, no público. Quando fazemos algo para Deus no culto, Deus vai no público. Não é
minha roupa que faz o melhor, não é meu tênis que faz o meu melhor, não é meu relógio que faz o melhor, não é minha aliança que faz o melhor, mas o que faz o melhor não é nada, porque o melhor é Cristo, mas o que faz diferença é presença, é o Espírito, é a união, é a unidade, é a obediência. Por que você tem Tiago Roberto? Porque eu sou obediente, porque o pastor tem, porque ele é obediente, porque o ministério dele está prosperando, porque está dentro da obediência. Vai cair por terra hoje o espírito de divisão. Hoje está caindo por terra o espírito de divisão diante da INEMA. Pensamentos divididos está caindo por terra. Fofoca está caindo por terra, porque aqui dentro da INEMA só tem espaço para o Espírito Santo de Deus. E aí, Roberto, o Evangelho é para quem é corajoso, para quem é covarde. Para no meio do caminho ou volta para trás, porque aqui dentro não vai ter não. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia nos diz que Dr. Lucas, ele relata que diante daquele texto, diante das Escrituras, ele estava tratando, aleluia, dos acontecimentos outrora a qual ele se refere no livro de Lucas, a qual ele escreveu. Então ele fala: escrevi primeiro livro, que significa o Evangelho de Lucas ou Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, a qual eu estava aqui falando. E como eu falei no domingo na saudação, vou repetir novamente, quando ele direciona o Teófilo, ele está direcionando algo, ele está direcionando uma palavra, ele está direcionando algo diretamente. E eu fui procurar a tradução de o Teófilo. A palavra de Deus, aleluia, aqui, ela não nos dá a tradução exata da palavra. Mas se você se aprofundar, a tradução vai dizer amigo de Deus. Lucas, ele refere essa palavra para os amigos de Deus. E ele continua no seu versículo 2 do capítulo 1 de Atos. Até o dia que foi levado às alturas, depois de ter dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. Quando eu entendo também mandamento é ordens. Então naquela reunião a qual Jesus ele estava se direcionando a seu discípulo, ele deu algumas ordens, mas eu vou adiantar porque o tempo ele é curto. A palavra de Deus vai nos dizer que no verso 4 está escrito: e reunindo Deus ordenou que não se afastasse de Jerusalém, mas que se esperasse a promessa do Pai, a qual disse a ele: e vocês ouviram de mim. Verso 5: pois na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. O diácono Rafael falou e eu vou repetir: não saiam de Jerusalém sem a ordem de Cristo. Jerusalém é lugar de socorro, é lugar de provisão. Antes de Cristo voltar para o lado do Pai, ele deu uma ordem: permaneçam em Jerusalém. Então quem permanece, quem é obediente, tem sucesso diante do caminho do Senhor. Tome cuidado aonde você está pisando. Tome cuidado aonde você está se designando sem a ordem de Deus, sem a ordem de Cristo. Porque quando Jesus ele volta, aleluia, para o lado do Pai, o discípulo está sozinho. E ai daqui
aquele que sozinho, aleluia, se dispôs para um lado e para o outro. Os discípulos estavam acostumados a andar com Cristo, mas só que eles permaneceram, não fazendo o que não devia, não fazendo aquilo que não agradava ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, parecendo que, na minha conjectura, o Pai, aleluia, junto com o Filho, olhando o Espírito Santo falando: é minha hora de descer, é a hora de eu cumprir aquilo ao qual o Pai me designou. Os meus discípulos estão lá fazendo o quê? Orando, aleluia, reunidos em unidade, como diz, aleluia, no verso 1 do capítulo 2. E quando chegou o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E aqui eu entendo, o Espírito Santo não habita, aleluia, aonde não tem a união, aonde não tem a unidade. E o que é que aconteceu para o Espírito Santo descer naquele lugar? O Espírito Santo viu que o coração daquelas pessoas estavam contritos, estavam, aleluia, disposto a buscar, disposto a fazer a origem do Senhor, disposto a fazer aquilo que o Senhor determinou na vida dele, aleluia. E a Bíblia nos diz que de repente veio um som. Quantos sons? Quantos sons, igreja? Glória a Deus. Pastor Edivaldo, o Senhor que tem a mais responsabilidade aqui neste lugar. Quando Deus fala com o Senhor ouve uma voz ou duas vozes? Sabe por que às vezes não somos direcionados? Sabe por que a unidade da igreja não está fluindo? Porque a igreja não está ouvindo uma voz, está ouvindo várias vozes. Hoje não tem glória não, hoje é para refletir mesmo. A Bíblia nos diz que veio um vento. A unidade no ouvir. Todos ouviram um vento. Sabe o que está faltando para nós decolar no crescimento? A unidade no ouvir. Porque o pastor fala: permaneça em Jerusalém. Aí vem uma tribo lá do cão. Você vai ficar em Jerusalém fazendo o quê? Jesus fala que você tem que casar, e vem a vizinha fofoqueira e fala: seu marido, meu Deus do céu, não. Esse homem não é para você não, gente. Mas Deus falou no seu coração um som. É difícil, eu sei que é difícil. Mas estamos no século 21 e eu não estou pregando para novo convertido, tem 2, 3. Vocês estão neutros, mas todo mundo, o restante, aleluia, já são cascudo na fé. Pastor, é um som, desceu um som, não desceu vários sons. A Bíblia nos diz que o crente é sim, sim e não, não. O que passou disso tinha procedência maligna. Então, primeiro ponto, temos que ter unidade de ouvir. Aqui só Deus fala, aqui só o Espírito Santo direciona e a gente obedece. É um som. Se o Espírito Santo direcionou, faça. Mas vai sempre ter um atribulado. Mas aquele atribulado não é abençoado, porque ele vai se converter hoje em nome de Jesus. Se tem pessoas que estão contaminando a sua mente, trazendo vozes adversas, empatando o seu ouvir no único som que é de Cristo, hoje está caindo por terra em nome de Jesus. Hoje você vai ser renovado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Jesus está falando com você. Você vai ser cheio. Mas você pode chegar no seu trabalho e o inimigo de vossas águas enviar pode ser atribulado, não, abençoado. Olhe para essa pessoa que ele se converter a Cristo, mas ele se levanta com autoridade maligna. Mas você está com autoridade em Cristo. Não dê ouvido à segunda voz diante da sua vida, onde quer que você esteja. Aleluia.
Primeiro ponto, um som. Apareceu um som. Todas as pregações que eu vejo sobre a descida do Pentecoste, todo mundo fala do avivamento, mas eu estou falando ao contrário, como os discípulos se comportaram para ser bem sucedido e ser cheio do Espírito Santo. Unidade no ouvir. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 2: e apareceram línguas como de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. O que todos viu? Línguas. O que todos viu? A Bíblia não diz que todos viram a língua. E o que significa a língua? O que significa a língua? Glória a Deus, aleluia. É da língua, aleluia, que sai o que vai nos abençoar, nos purificar, ou que vai nos contaminar. Eu gosto do pastor Edivaldo, que até na minha oportunidade ele já vai verificar a Bíblia. Aqui é meu professor de teologia, ele, pastor Deus. A Bíblia nos diz que desceram línguas como de fogo. Fogo significa purificação. Então, quando desceu sobre eles, o que falava que não devia, não fala mais, porque foi purificado e cheio do Espírito Santo. Todos viram línguas. Conforme o Espírito Santo lhe dava a possibilidade de falar. O Espírito Santo fala algo que não provém a ele? Quem é batizado no Espírito Santo fala que não convém ao Espírito Santo? Do mesmo jeito que a gente tem a unidade em ouvir, temos que ter a unidade no falar. Aqui do altar só sai virtude, mas a visão da igreja é diferente. A visão da igreja é diferente, porque o pastor fala, mas só que tem gente que fala ao contrário. O diácono fala, mas só que tem gente que fala ao contrário. Duas vozes. Mas a Bíblia só diz que teve uma, diácono Rafael. E diácono Rafael, eu te digo uma coisa aqui direcionada de Deus. Nós que temos mais oportunidade aqui nesse púlpito, temos que tomar cuidado com nossas palavras. Porque às vezes nosso coração está cheio, mas a palavra de Deus foi uma só direcionada. Às vezes está puxado para nós sabemos a responsabilidade que temos de nossas casas. Mas a dificuldade também Cristo teve para carregar a cruz diante de mim e diante de você e de toda a igreja que está aqui neste lugar. Temos que tomar cuidado com vozes aleatórias a qual está sendo direcionada sobre nossas vidas, porque todos estavam reunidos no mesmo lugar e todos ouviram um som e viram uma só língua. Olha o que diz. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe dava a possibilidade de falar. Terceiro ponto, a essência. Todo foi cheio de quê? Do Espírito Santo. Então todos foram cheios da mesma essência. Quem tem o Espírito Santo, quem está em unidade, aleluia, em avante ao crescimento da igreja, todos se comportam da mesma maneira.
por quê? São pessoas diferentes que vamos nos comportar, aleluia, diferente. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo dá em conformidade à igreja, aleluia, os dons. Mas independente de qualquer coisa, cada um tem seu dom espiritual, cada um tem sua função, cada um tem seus chamados, mas o Espírito é o mesmo. É Bíblia, não é o diácono Roberto que está falando. Ou ia pregar que você vai ser cheio do Espírito Santo, aleluia, mas todos serão cheios do Espírito Santo, e eu creio que já são. Mas tem hora que o Espírito Santo, ele nos cobra um posicionamento de unidade que está faltando para ter o crescimento da igreja. Quando eu estou pregando, ou quando cada um prega, aleluia, ou quando cada um exorta, aleluia, ou lê uma palavra, o primeiro a ser cortado é a gente. Será que estamos em conformidade com a palavra de Cristo? Será que estamos nos comportando, aleluia, com a essência que é Cristo? Porque fala que todos foram cheios do Espírito Santo. Então todos estavam cheios da mesma essência. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos relata que quando todos estão falando em línguas repartidas, quem está de fora olha e fala: serão que estão bêbados? Por que eles estão assim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quem é do Espírito entende o que é do Espírito, e quem é da carne entende o que é da carne. Pode ficar de pé. Eu vou terminar, a hora já se avançou. Quem é do Espírito fica no Espírito, mas quem é, aleluia, da carne nunca vai entender o que é da carne. Olha que o apóstolo Paulo fala, aleluia. Então Pedro, levantando com os 11, erguendo a voz, advertiu em termos os varões da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, aleluia, tome conhecimento e ouçam atentamente a minha palavra. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, pois está apenas a terceira hora do dia. Mas isso é que foi declarado por meio do profeta Joel. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e sonhos vossos idosos. E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, aleluia, naqueles dias que eles profetizarão, e mostrareis em cima do céu sinais, embaixo da terra, de sangue, e fogo e vapor de fumaça. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva e eficaz quando estamos direcionados pelo Espírito Santo. Quem não está no Espírito pode até pensar que a gente está na emoção, mas o Espírito Santo de Deus é algo diferente. E nós, quando estamos na unidade de Cristo, algo diferente acontece. Quando estamos aqui neste ambiente, pregando a palavra, e a igreja está em comunhão, aleluia, a igreja está fazendo em conformidade à unidade de Cristo, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos relata que não precisou nem Pedro fazer um anúncio de quem quer aceitar Cristo. A Bíblia nos diz que aqueles que aceitaram a palavra de Cristo foram cheios, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que foram quase 3.000 pessoas que se renderam
políticos romanos, aquelas pessoas que estavam no poder, os romanos perseguiam a igreja primitiva, mas Jesus Cristo de Nazaré subiu e falou assim: Espírito Santo, vai e consola ele. A Bíblia nos diz que através da unidade daquelas pessoas que estavam unidas, orando, buscando, aleluia, os caminhos do Senhor, sem se desviar para o lado direito e nem para o lado esquerdo, foram cheios do Espírito Santo. Não é político que vai parar a igreja, não é Satanás que vai parar a igreja, não é fofoca que vai parar a igreja, não é disse que vai parar a igreja. Sabe por quê? O Espírito Santo veio com poder. Poder de quem, Diácono Roberto? De destruir todo jugo